Pessoal, estamos aqui em mais um Boca Aberta e hoje recebendo um convidado super especial, o professor Bruno Giacomini, que nós vamos falar um pouquinho hoje sobre um assunto que é um pouco negligenciado, né, professor Bruno? Aí as informações para a população, que é sobre câncer bucal. Então, inicialmente, professor, seja muito bem-vindo, é um prazer ter o senhor aqui junto com a gente. E se apresente, fala quem é o professor Bruno Giacomini aí para o pessoal de casa. Obrigado, Cláudio. Boa tarde, pessoal. Eu sou Bruno Giacomini, né, professor aqui da Univale. Sou recém-chegado, entrei aqui para o time a partir desse ano, foi em fevereiro, né? Sou especialista na área da estomatologia, matéria ao qual eu ministro aqui na Univale. Além de especialista em estomatologia, também sou especialista em implante e mestrado em implantodontia também. E vamos falar um pouquinho sobre câncer bucal para o pessoal de casa. Fala um pouquinho para a gente, Bruno, sobre o que é o câncer bucal, como é que as pessoas começam a identificar, o que é que tem que fazer. Então, o câncer de boca, ele é uma doença que hoje no Brasil ele chega a atingir por ano aproximadamente 15 mil pessoas, né? E por volta de 50% a 51% dessas pessoas tendem a óbito, né? No Brasil, o índice é alto, né? O índice é alto. E algumas questões pelo qual o índice é alto é porque, às vezes, que o paciente chega para procurar a ajuda profissional, já está em uma fase avançada, onde o tratamento ele já começa a trazer um pouco de debilidade para o paciente e de difícil resolução, né? E ele é o quinto câncer que mais acomete a população no Brasil e o oitavo que mais mata, né? E algumas medidas que a gente conseguiria para poder diminuir talvez esse número de mortos pelo câncer de boca seria a detecção precoce da lesão, das lesões que possivelmente são malignas, né? E você trouxe umas imagens aí para a gente trouxe mostrar umas imagens um pouquinho para o pessoal de casa, né? Isso. Vamos colocar lá, Manuel, para a gente conversar um pouquinho, para o pessoal de casa entender um pouquinho. Se observar algum tipo de lesão dessa na boca também, procurar imediatamente um cirurgião dentista. Isso. Algumas lesões que inicialmente começam na boca, elas, para poder tomar um caminho não tão bom, né, elas não vão ter uma cicatrização dentro do período de 2 semanas, aí 15 dias aproximados. Então, lesões que não cicatrizam dentro desse tempo de 15 dias... Liga o alerta, né? Começa a ficar assim, preocupado, mas não é só ficar a preocupação na mente. A pessoa precisa agir, né? Às vezes a pessoa tem medo, mas será que depois de 15 dias já é câncer e não procura ajuda. Não deixa para depois. Né? Tem outras lesões também que não vão cicatrizar nesse período aí de 15 dias, mas fica o alerta. Passou 15 dias, não deixa para depois. É bom procurar ajuda. Essa imagem aí, não sei se está muito nítido para poder vocês visualizarem, mas aí na bochecha esquerda do paciente, falar de forma bem leiga aqui, né? Na bochecha, aí, na mucosa jugal esquerda, a gente observa que tem um pontinho branquinho ali, né? E observa bem onde tem esse pontinho branquinho. No próximo slide, pode passar para a gente, por favor? Olha só o tamanhozão desse pontinho branquinho. Aparentemente, o paciente pode achar, ou a pessoa pode achar que ela mordeu e ficou com esse formato, essa coloração. Mas se a gente observa na parte inferior dos dentes ali, ó, observa que está faltando um dente. Então, pode passar o próximo slide, por favor. Olha aí. Não tem como ele morder aquela região. Por quê? Porque não tem o dente da parte inferior para morder com o superior. E esse paciente observou e com 2 meses ele procurou a gente. E ele é um paciente de fora da cidade, no mesmo dia a gente fez a remoção e já era uma lesão que já estava no processo de transição para câncer. Era uma leucoplasia e ela tinha um sinal de displasia, que é a alteração celular, e o dele já estava moderada. Quer dizer, mais um pouquinho já não seria uma coisa boa. E como chegou na fase bem pequena, a gente removeu por completo e pronto, ficou curado. E volta ali, Manuel, mostrando, né, que é ali na bochecha, né, Bruno? Isso. E ela era pequenininha, mais ou menos 5 milímetros, coisa pequenininha, mas já tinha uma alteração celular
para que se ele ficasse um pouco mais em espera, talvez não ia vir coisa boa. Boa para ele, né? Então a importância aí do Sim. trabalho preventivo, né? De ter procurado dentro de um tempo, que não foi um tempo razoável também não, né? 2 meses foi muito tempo que esperou para procurar, né? Mas tem gente que espera mais e que não é bom, Cláudio. Né? Passa lá, Manuel, mais uma para a gente olhar. Aí, ó, mais uma lesão. Esse, no caso, teria 2 lesões, uma mais brancacenta, né? E lembrando que lesões brancacentas, lesões avermelhadas, é também um sinal. Então, a coloração da lesão, a coloração desses machucados em boca, também é um sinal para poder vocês aí tomarem o cuidado e tomar a iniciativa de procurar ajuda profissional. No caso desse paciente, essa lesão maiorzinha, que são 2, uma mais azulada, que é um hemangioma, né? Que ficou para depois, e essa mais branquinha, o paciente chegou procurando a gente, foi o seguinte: a primeira vez que ele procurou não foi comigo, né, como profissional. Ele procurou ajuda com outro profissional que usou o tratamento e a terapia de cauterização da lesão com nitrogênio. Só que uma lesão com certo volume, com certo tamanho, ela além de ser externada, ela vindo para fora, ela tem a parte que ela é profunda, né? Que ela vai ali podendo, ali nesse tamanho inicial, pode ir de 5 milímetros a 10 milímetros. A gente acha que é pouco, mas aí é considerável. Se a pessoa faz uma cauterização, você desmancha e você enxerga achando que já resolveu. Ah, não, cauterizei. Mas e a parte? O problema está ali embaixo. E a raiz? Não removeu a raiz. Então ele fez isso aí e 1 ano depois ela surgiu e ele foi ao consultório e essa também já tinha uma alteração celular. Já estava com a displasia também, um pouco mais avançada que a outra. Essa também está no céu da boca, não sei se você consegue identificar mais ou menos por ali. Assim, mais ou menos aqui, isso aí, Cláudio, essa lesão vermelhada, como fosse um meio círculo ali mais ou menos, né? Essa lesão avermelhada também, a gente não... parece uma queimadura, né? Parece que comer um pão de queijo estava muito quente e queimou a região do palato ali. Mas essa lesão também é uma eritoplasia, né? Uma lesão que já não estava cicatrizando há meses e após a remoção ela já não estava muito boa também não, né? Essa daí já estava mais avançada ainda do que as outras 2 primeiras. Essa daí também, olha só. Essa aí na língua, né? Essa na língua. Essa daí foi em 2012 que a gente atendeu esse paciente. Ele tem algumas situações em boca aí que de repente poderiam dar sinal da causa dessa lesão, né? Por exemplo, aquele pino que está ali em boca, perdeu uma prótese fixa, né? E provavelmente às vezes iniciou um trauma nessa região, mas também tem o fator cigarro, né? O fator cigarro ele gera uma série de condições para a boca, e não só para a boca, mas também para todo o organismo, que vão dando condições das células passarem por processos de transformação para situações aí que podem fazer alteração celular. A célula vai crescendo, não tem a inibição do crescimento, né? Então ela vai reproduzindo já com a alteração celular, quer dizer, a célula já está se transformando num câncer. E essa lesão, particularmente, já era um câncer de boca, já somente no local. Grande. A gente chama, no caso desse aí, um carcinoma in situ. Ele é localizado só na borda lateral da língua, né? Mas ele já tinha anos, mais de 2 anos que ele já caminhava com essa lesão, achando que cicatrizava, não cicatrizava, tomava medicação por conta própria, né? Procurou ajuda aí com alguns profissionais, mas não houve sucesso. Então aí foi feita também a biópsia diagnosticada e depois a lesão foi removida por completo. Não houve necessidade de cirurgias mais agressivas, além de remoção só da parte lateral da língua. Ô Bruno, volta ali na imagem, mano, rapidinho, porque aí você tocou num ponto que é bem bacana, né? E o pessoal de casa, às vezes, para poder entender, que quando tem essas lesões, né, Bruno, geralmente faz uma biópsia para poder identificar de forma correta qual tipo de lesão, né? Isso. Explica para a gente aí, o pessoal de casa, um pouquinho, porque aí às vezes a pessoa escuta o que é uma biópsia, eu não sei o que é uma biópsia. Explica aí para o pessoal entender, por exemplo, numa lesão dessa, o que seria feito para poder realmente chegar no correto diagnóstico. Então, inicialmente, né, o paciente ele chega ao consultório, uma lesão desse tamanho, ela precisa ser biopsiada. Mas além de ter uma lesão propriamente, ela como uma entidade sozinha, tem outras coisas em cima dela e ao redor dela, porque a boca ela tem os micro-organismos. Então, assim,
como tem uma lesão que já não cicatriza há anos, Bastante tempo. então ali em cima tem condição e favorece, é um ambiente que favorece o crescimento de fungos e bactérias. Então, de início, né, durante pelo menos uma semana, a gente passa ao paciente um antibiótico ou terapia para tratar os fungos que estão em cima da lesão. Passando uma semana, a lesão ela dá uma clareada. Esse branco ele não fica tão branco. Então, ele já vai dar uma clareada e aí, na hora da biópsia, a biópsia, no caso ali, inicialmente, a remoção só de um pequeno fragmento, a biópsia incisional, e então a gente já vai remover uma parte menor da lesão. Não que vai remover uma porção desconsiderável, não, a porção correta, porque vai ter local, se a gente faz de primeira, além de ver as células alteradas, que a gente já, pela experiência que a gente tem, sabe que vai encontrar alteração celular, mas a gente não quer ver fungo em cima da lesão. Se eu fizer, no primeiro dia que o paciente chegar, eu vou ver fungo, vou ver alteração Você vai ver celular. diversas coisas ali que não é de interesse para o diagnóstico. Justamente, vai até às vezes dificultar um pouco o diagnóstico. Então, o que a gente quer de início é fazer uma limpeza do local e após essa limpeza com a medicação, uma semana depois é o suficiente, a gente já vai conseguir fazer uma biópsia e vai identificar de forma mais específica as alterações celulares que se encontram nesse local. Perfeito. E lesões como essa, apesar de um pouco grande, em alguns casos, elas são sem dor. A gente chama Indolor, assintomáticas, elas são indolores. Então, fala assim, não, mas tá aqui, não dói. Aí o paciente não liga. Não liga. É. Eles não preocupam, ficar não está doendo, deixa para lá. E vai crescendo, vai crescendo, continua sem doer e ele vai deixando, né? Então não é questão da dor. Não. Se você sentiu qualquer tipo de alteração na sua cavidade bucal, vamos procurar um cirurgião dentista, um estomatologista, para a gente ter um diagnóstico preciso. Né? Igual, lesões aí, nessa aí no palato, né? Entre o palato mole e o palato duro, na região do céu da boca. Uma lesão um pouco verrucosa e brancacenta também. E lesões como essa aí e outras lesões verrucosas em boca, a gente já quando está visualizando alguns pontos específicos de boca, a gente sabe, né, que tem característica aí de doenças venéreas também em boca, né? E algumas dessas doenças venéreas, elas podem ser de origem do HPV. E o HPV ele é um vírus oncogênico, é um vírus que pode causar câncer de boca e outros tipos de cânceres também, né? Lembrando que biópsia aí na região da cavidade oral, a gente tem que tomar cuidado aí, alguns colegas que estiverem assistindo, a gente na hora de fazer biópsia tem que tomar cuidado, pedir uma radiografia panorâmica para ver se não tem comunicação com outras estruturas anatômicas importantes, para depois, além de fazer a biópsia, a gente não quer causar complicações. Né? Intercorrências. Intercorrências. Pode passar o próximo slide. Igual esse caso aí, ó. Às vezes o paciente, tem que fazer a exodontia do dente. Fala, Aí você vai entrar com tudo, vai fazer a exodontia. E aí? Você não tem uma radiografia, uma imagem complementar para falar o que está acontecendo por aí, né? Então, de repente, alguns, né, podem, de repente, querer ajudar o paciente, faz a exodontia, mas olha só, essa lesão no palato, ela tem comunicação com o seio maxilar. E aí, a gente tem a disseminação, isso aí é um câncer, tá? Então, a gente tem um câncer na região do maxilar. Radiografia, tomografia também, mais importante ainda é a tomo. Né? Porque a tomo vai ajudar bastante no processo que tem que ser realizado. Né? Porque de outras formas, né, já aconteceu, principalmente na época que eu fui acadêmico, chegou um paciente com a situação parecida a essa aí, que tinha feito a exodontia, chegou na Univale, quando chegou, estava na clínica o professor Armando Gobira, o professor Renato e o professor Juan estavam na clínica, e o caso é bem parecido a esse aí. Foi feita a exodontia, e aí o que aconteceu? Foi um gatilho para poder a doença tomar proporções maiores. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado também precisa fazer biópsia? Precisa. Agora, como que eu vou fazer essa biópsia? E são professores... São professores renomados. Né? Renomados. Só citou o nome férias aí. Pode ir lá, Manuel? Essa aí também na porção ali do freio lingual, né? Foi, inclusive, Cláudio, essa lesão foi o que a gente diagnosticou no paciente que veio na primeira campanha que a gente lançou esse ano, em maio, que foi a campanha que a gente lançou contra o câncer de boca, né? Então, foram os alunos aqui do curso de graduação que fizeram esse diagnóstico. Fizeram o diagnóstico, fizeram a biópsia, a gente estava assessorando a eles, os alunos da Liga Acadêmica de Estomatopatologia. E aí foi feito aí a
A biópsia veio o resultado, era sim uma lesão provocada pelo HPV. A gente chamou depois o paciente, na hora de explicar o laudo para ele, né? Falou, ó, toma cuidado aí, porque é uma doença sexualmente transmissível. E silenciosa. E silenciosa. E aí uma outra lesão também já em borda lateral de língua, porém com uma proporção bem maior. Além da borda lateral de língua, ela vem descendo um pouquinho ali, ó, no fundo da boca, né, que a gente chama assoalho bucal, e ela já está ocasionando invasão nos tecidos ali debaixo da língua e invasão também na mandíbula, né? Já é um câncer invasivo. Invasivo, né? Espalhou bastante já. Espalhou bastante. Se a gente olhar, se for, não tem até uma úlcera, né? Tem a borda elevada e tudo mais aí, e o centro dela necrosado, tá vendo? Então, em algumas situações, o câncer, quando ele vai tomando proporções maiores, nessa fase, eles costumam sim trazer um pouco de desconforto. Mas olha todas as outras lesões que foram apresentadas aqui. Elas, de início, a gente falou e mencionou, olha, não causam dor. Aí, quando a gente está falando agora, essa causa dor, olha o tamanho da lesão e olha a proporção que toma de invasão em outras áreas teciduais. Né? Em profundidade, justamente. Então, deixar para sentir dor, para poder procurar ajuda, fica muito tarde. E aí, Bruno, é interessante você ter mostrado isso aí pro pessoal de casa para esclarecer um pouquinho, né, da importância de, se você ter alguma alteração, procurar imediatamente um cirurgião dentista, de preferência um especialista em estomatologia. E lembrando, né, Bruno, que nós estamos aí na semana, né, de 1º a 7 de novembro, a Semana Nacional de Prevenção do Câncer Bucal. Isso mesmo. Né? Fala um pouquinho pra gente como é que funciona essa semana, no Brasil inteiro, né? Então, o CFO lançou essa campanha da luta contra o câncer de boca, lançando que vai do dia 1 ao dia 7, né? E a intenção é que isso venha tomando outras proporções e não fique só para a campanha, né? Isso é mais a título de divulgação, porque além do Brasil estar lançando essa campanha, existem outros grupos, outras organizações também lançando essa campanha, inclusive até nos Estados Unidos. Também estão lançando essa campanha, inclusive lá recentemente, 2 semanas atrás, houve uma corrida, porque tem a fundação que ajuda os pacientes que passaram pelo câncer de boca, tiveram que fazer as cirurgias, e essas ONGs, elas promovem corridas de forma a arrecadar donativos e incentivos para custear o tratamento desses pacientes, né? Então, sim, são ideias que são válidas, né? Demais, né? E falar em ideias válidas, quando a gente fala que são válidas demais, a gente já teve a primeira campanha aqui no primeiro semestre, né, que o professor Bruno idealizou junto com a Liga de Estomatopatologia. E a gente está com a ideia, né, Bruno, de já lançar a segunda aí, provavelmente no dia, 21, já fala aí de antemão, dia 21 de novembro. Né? Então, eu convido vocês a ficarem de olho aí nas redes sociais, né, no Instagram do curso de odontologia, no Instagram do professor Bruno, que ele vai deixar aí para vocês também, da Liga de Estomatopatologia, que também tem no Instagram, que a gente vai estar divulgando lá, né, a confirmação no dia 21 de novembro, e você aí de casa, né, que tenha, né, alguma suspeita de alguma lesão na cavidade bucal, compareça aqui, que vai ser muito bem-vindo, né, Bruno? Sim, com certeza. E, Bruno, só para a gente finalizar, que nosso tempo está encerrando, fala um pouquinho aí para o pessoal de casa aonde que o Bruno atende. Então, quem precisar de procurar o professor Bruno, acha aqui dentro da Univale, vai ser muito bem-vindo, né? Para diagnóstico. A gente faz biópsias aqui dentro da Univale também, mas fora também o Bruno atua aí nos seus ambientes. Fala um pouquinho para o pessoal de casa. Como é que acha aí o professor Bruno Giacomini? Então, a gente atende ali no edifício Plaza Center, na sala 901, né? O telefone é o DDD 33, né? 3225-3901. Vai falar com Poliana, tá bom? Vai ser super bem atendido. O Instagram é Dr. Bruno Giacomini. E para procurar nossas clínicas de odontologia, é só ligar aqui para a nossa secretaria de pacientes ou vir pessoalmente, né, que a gente vai estar agendando. E esse convite para o dia 21 de novembro é muito importante. É uma campanha, vai ser no período da tarde, muito provavelmente, né, professor? Provavelmente uma sexta-feira, esse dia 21, uma sexta-feira, a partir de 1h da tarde. De 1h da tarde. Isso e aí, mesmo. Como é que o pessoal vai poder... É só vir até a Univale? Vai ter algum canal de comunicação para eles poderem estar se inscrevendo? Então, como é que vai funcionar, tem o telefone da secretaria, né, que pode falar, que
se for preciso para agendar para essa campanha, vai deixar lá, pode citar o meu nome, né? Pode citar o nome também do professor Cláudio, Claro. não pode, Cláudio? Fala que é para a campanha do dia 21 contra o câncer de boca. A gente vai estar fazendo aí a consulta e, se for necessário, a gente vai fazer sim os exames mais apropriados aí, que se for necessário. Da última campanha foram atendidos 36 pacientes, né? E 8 biópsias foram realizadas, e dentre essas 8 biópsias realizadas, 1 foi detecção precoce. E a gente conseguiu fazer, o paciente era de uma cidadezinha aqui próxima, a gente removeu, era um carcinoma que estava na fase inicial, então estava pequenininho, a gente foi em lábio inferior, foi feita a remoção, aconselhada o uso de filtro solar labial, uso de chapéu, que era um senhor que trabalha no sol, ainda não tinha parado as atividades dele, foi feita a orientação e a gente marcou um retorno para ele, do dia 30, que foi feita a biópsia, 6 meses após. Ele deve estar quase chegando aí para a gente fazer a revisão. Mara, quem sabe vai ser no próprio dia 21 essa revisão dele, né, Bruno? Ô, Bruno, então muito obrigado pela sua presença, Eu que Bruno. agradeço, Fica o convite aí para posteriormente a gente estar falando de outros assuntos, mas eu acho que o câncer bucal é um assunto que a gente tinha que estar trazendo aqui no Boca Aberta, porque é um assunto que pouco se fala, né? E lembrando, pessoal de casa, faça um exame intraoral você mesmo em casa, né? Observe lábio, observe língua, observe sua bochecha. Se tiver qualquer tipo de alteração, não hesite em procurar um cirurgião dentista, porque o quanto antes, né, Bruno? Quanto antes, melhor o prognóstico. melhor. A gente mostrou aqui vários que foram feitos de lesões pequenas e que o paciente ele foi curado da situação que, se deixasse para depois, poderia ficar pior. Tá joia, Bruno. Muito obrigado pela sua Obrigado, presença. Cláudio. Pessoal, até a próxima, Até se a Deus próxima. quiser.